episódio de hoje, por onde começar com IA na empresa. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos, estamos aqui hoje com o Daniel Valadares, a quem eu agradeço muito pela coragem, paciência e companheirismo. A gente vem tratando semanalmente de temas importantes em relação ao mundo da inteligência artificial, suas interfaces, suas implicações técnicas e sociais, enfim, cada semana a gente tem escolhido um ângulo diferente para desenvolver aqui nossas reflexões. Bom, hoje, Daniel, eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre uma seguinte hipótese. Imaginemos que eu tenha uma empresa que aqui em 2026, quando a gente grava esse nosso conteúdo, ainda resista aos tempos, usando caderninho de crediário, clips e outros processos afeitos à era dos astecas, dos maias e dos incas, né? Com toda a tecnologia que, evidentemente, esse pessoal, à sua época, desenvolveu, mas que já é uma tecnologia que, convenhamos, dada a era tecnológica hoje que a gente, né, acompanha e vive, talvez já tenha havido alguma mudança de lá para cá. Bom, dado Eu esse ia dizer que eram técnicas vintage, mas eu acho que antecede ao vintage, inclusive. Vintage é o conceito, digamos assim, anacrônico para, né, essa compreensão. Mas epistemologias à parte, imaginemos uma empresa que não tenha ainda percebido as implantações e as eficientizações que a IA proporciona a toda a operação, tá? E alguém tenha esbarrado aí com a nossa provocação atual. A gente tem falado muito sobre por onde começar com a IA. Imaginemos alguém que esteja convencido ou propenso a se convencer de que deve começar, mas não começou. Tem uma empresa com seus vários setores. Bom, alguém se te perguntasse por onde começar, Daniel, como você aconselharia essa pessoa? Eu entendo que parte da nossa audiência que já andou com relação a esse assunto possa, em compensação, identificar-se com as suas contribuições, por favor. Bom, eu clicaria no link que está aqui na descrição, chamaria o Hermes e, fim, muito obrigado pela sua audiência. Não, muito bom ter você até aqui, é isso, tá bom. Não, brincadeiras à parte, cara, eu começaria por analisar o meu processo e entender onde que eu tenho hoje gargalos, né? Onde que eu tenho ali possibilidades de tirar o que é repetitivo, né? O que eu tenho visto aqui, acho que boa parte do processo, ele passa por ter uma base bem qualificada, né? Até porque muita gente vem falando aí sobre automatize tudo, né? Tem propostas bastante sexys, na verdade, né? Bastante chamativas nesse sentido, mas a parte que ninguém te conta é que não adianta de nada você ter ali uma baita de uma ferramenta, ter uma Ferrari de automações, se você tem uma base de má qualidade, né? A mesma coisa de você pegar ali uma Ferrari e colocar água no tanque de combustível, né? Com certeza não será adequado. Então, a ideia aqui, eu acho que o primeiro passo é justamente mapear o processo e entender como é que a tua empresa está se comportando hoje, né? Como é que está o teu fluxo de informações dentro da empresa, tá? E por que eu digo isso? Porque a partir daí é possível que você consiga qualificar os teus processos e entender quais são os pontos de entrada, quais são os pontos de saída, né? E mapear ali de fato a operação, né? E com base nisso, você consegue ter uma estrutura que você vai poder usar a automação e a inteligência artificial naquele ponto que para você é prioritário, né? E eu digo isso porque salta aos olhos, né, principalmente
de uns meses para cá, não sei se é porque o meu algoritmo manda ali muitas coisas para mim, mas tem muita gente falando de coloque uma IA para fazer o seu atendimento de WhatsApp, que é um movimento que nós iniciamos já, inclusive, há alguns anos atrás, né, o Gustavo? Enquanto ainda não se falava de inteligência artificial, a gente estava falando já sobre os funcionários digitais para você colocar lá no seu WhatsApp. Hoje em dia, esse é só o início do processo, é só uma coisa, né? Mas a gente tem a possibilidade de colocar a inteligência artificial para apoiar na tomada de decisão, para fazer análise de dados, para mapear e prever possibilidades, né? Então, entender ali, por exemplo, uma possibilidade de churn antes daquele churn de fato acontecer e você conseguir atuar de forma preventiva para manter aquele teu cliente, né? Então, eu vejo nessa linha, tá? Acho que o primeiro passo aqui agora poxa, rolou aí uma baita de uma onda de inteligência artificial, de automação, tudo muito legal, e agora o passo é olhar para dentro e falar, tá, o que a gente tem aqui que de fato é preciso automatizar, que de fato temos uma oportunidade aqui de melhorar o nosso resultado, de gerar mais receita automatizando este determinado processo, né? Ou de melhorar o nosso resultado com previsão de dados, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Primeiro olhar para dentro, entender quais são os processos. E eu entendo que falando aqui dessa forma, Gustavo, talvez até para mim até parece algo simples, né? Falar, vou olhar aqui para dentro e mapear os processos, mas eu percebo que às vezes conversando com o cliente, sobretudo aqueles que você mencionou no início, que são afeitos ainda dos cadernos e lápis e canetas Bic, para esses casos, às vezes é ainda um pouco mais complexo, porque ele fala, tá tudo aqui no meu caderno, né? E como é que a gente categoriza isso, né? Então, por exemplo, tem clientes que eu vejo que todo ano, ou semestralmente, que são os fluxos que eles têm ali de venda, é como começar uma empresa do zero de novo, porque ele tem que voltar lá no início do caderno, ele não tem ali os dados estruturados em um sistema que ele vai poder apertar um botão e falar, oi pessoal, ó, nova safra aqui rolando para a gente vender, né? Então, o primeiro passo é entender como é que está esse processo hoje para ver onde são os pontos de entrada, saída, onde a gente está tendo perda de lead, onde está tendo perda nos fluxos, para que a gente consiga organizar tudo de uma forma que faça sentido e que retorne em resultado, né? Legal. Daniel, só fazer uma defesa da caneta Bic aqui, inicialmente, tá? Acho um artefato muito útil, mas quando você me fala assim que a primeira coisa, Daniel, bom, entenda aí qual que é o seu fluxo, para você qualificar o seu processo, ter um entendimento mais profundo de como hoje as coisas estão, porque às vezes a gente está, evidentemente, numa operação já envelhecida e tudo se dá como se fosse naturalmente assim, né? E eu entendo que seja trabalhoso fazer isso. E aí que entra uma questão também, que é o diálogo qualificado que a gente oferece na forma de consultoria, para a gente poder fazer esse movimento juntos com o cliente, junto com o tomador de decisão, junto com cada área, com cada direção, porque imaginemos, uma empresa e uma operação, né, frequentemente desemboca em alguma organização que tenha a ver com um setor de marketing, um setor de atendimento ao cliente, um setor de vendas, de operação, de CS, de pós-venda, setor financeiro administrativo, enfim, todos esses setores, por onde a gente quiser começar, dá, na verdade? Tipo assim, tem IA e eficientização para todos os tamanhos, gostos e tipos, né? A gente já vivenciou isso diversas vezes, em diferentes estruturas, em empresas pequenas, médias e grandes, nas nossas outras empresas também, em todas essas áreas, sem exceção, né? E aí, às vezes, esse problema parece descaracterizado, né, Daniel? E eu entendo que parte do nosso processo tem a ver
com a qualificação do entendimento de um processo que fatalmente será modificado. Se você não modificá-lo, o mundo haverá de modificá-lo, não é verdade? Porque a gente tem observado aí, enfim, o crescimento de uma onda que não volta mais para o mar. Não, a gente está aqui se posicionando, inclusive, de forma qualificada e técnica para fazer este tipo de acompanhamento nos mais diversos processos. Então, a gente já tem experiências variadas, com setores diferentes, justamente trabalhando numa redefinição de operação. Não significa que a gente vai fazer a revolução e a partir de amanhã, não é nada milagroso. Dói e dá trabalho, na verdade, olhar para a sua própria operação e, eventualmente, descobrir coisas, por exemplo, e o caderninho é uma metáfora também, e a caneta Bic é uma metáfora também, porque às vezes você tem aí na sua operação, enfim, softwares diferentes que conversam mal ou não conversam entre si, né? Processos de áreas que não se conversam, enfim, tudo isso a gente também viveu na nossa própria experiência. De modo que o que a gente está falando aqui é também de uma disponibilidade para uma nova cultura de gestão de dados, na verdade, de gestão de processos com base em inteligência artificial. Não se trata da mágica da IA. Na verdade, ela não vai chegar aí sozinha e fazer um negócio milagroso. A gente vai construir juntos e entender no seu processo e na sua operação de que modo, em qual lugar e por onde começar. Porque se é verdade que a bola é redonda, dá para a gente determinar um ponto a partir do qual a gente vá avançando. São tantos os casos que a gente tem, né, Daniel, de clientes que começam conosco, por exemplo, resolvendo atendimento e evoluem conosco para o desenvolvimento de um software feito para, né, exclusivamente, né, produto de nível 3 e assim por diante. Dificilmente a gente começa com o desenvolvimento de um produto nível 3. Né? A gente começa querendo saber o seguinte, olha, quando o cliente busca por você no Google, hoje em dia, você é visível ou você é invisível? Porque até isso, evidentemente, está sendo recompactuado nesse momento histórico, não é verdade? As regras de SEO têm sido, evidentemente, compatibilizadas, em muitos sentidos, substituídas pela nova indústria da busca, dos motores de busca de IA, né? O AO, o AEO, como, enfim, preferirmos aí nomear. De modo que a automatização do processo, ou de qualquer processo, demanda de nós, né, Daniel, e é nesse sentido que a gente também vem se colocando no mercado, um entendimento muito próximo do principal problema do cliente ou do problema pelo qual ele queira e possa começar a aproximar-se das soluções de IA. O que a gente tem aqui como experiência é que essa aproximação envolve uma escuta importante e envolve resultados também muito significativos. Vou dar um exemplo, Daniel, se você me permite aqui, da plataforma Redigir, que é um exemplo até já antigo do tempo, né? Já tem mais de um ano que a gente implementou uma solução lá na correção das redações, né? A plataforma Corrigir, a plataforma Redigir é uma outra empresa do nosso grupo, na área de educação, corrige redações. A gente implementou uma IA que, ao final da correção do próprio corretor, quer dizer, ela não veio a substituir ele, lê os comentários feitos por ele no corpo do texto e escreve o bilhete final para o aluno, que antes era uma tarefa do próprio corretor. Isso diminuiu em 30% o tempo de correção de cada uma das redações e aumentou em 27% a percepção de qualidade do aluno, do meu cliente final. Eu corrijo na plataforma hoje algo entre 2.000 e 3.000 textos dia. Então, você imagina o tanto de tempo que a gente criou no planeta, né? Com uma ferramenta dessa, que é uma ferramenta de entender um processo e aplicar uma solução desenvolvida, assim, exclusivamente para esta operação. Então, é só uma analogia, né? No sentido de dizer que, da mesma forma como a gente tem experiência em conhecer profundamente o processo empresarial e desenvolver uma solução feita para essa otimização, é que a gente convida a quem nos acompanhou até aqui a ir conversar com o Hermes, né? Existe um link aqui ao final do episódio
por meio do qual você começa já a ter uma interação com o melhor atendente, você já vai ter tido a experiência de conversar aqui, aliás, por escrito e por áudio também, se você preferir. Pega daí, Daniel. Cara, tem dois pontos aí da tua fala que eu acho que são bem importantes da gente ressaltar aqui, que são, primeiro, eficiência. Eu acho que esse é um primeiro aspecto que é importante a gente olhar, porque assim, não é automatizar por automatizar, não é colocar IA por colocar IA, mas sim para trazer eficiência no processo, né? Como você disse ali, você reduziu, quer dizer, você melhorou em 30% a experiência do teu cliente, né? Então, como é que você tem esses números? Como é que você sabe disso? Porque a gente consegue trazer dados e analisar uma quantidade absurda de dados num período curto de tempo, né? Isso faz com que a gente tome decisões rápidas. Então, acho que o primeiro aspecto aí é justamente essa questão da gente conseguir trazer mais eficiência, né, para o processo. E, além disso, a gente tem também a questão do que se tem cunhado aí como o agêntico, né, que é o agente cada vez mais tomando ali proporções, né, de tomar ações dentro dos sistemas, dentro, né, dessa interdisciplinariedade, que era, na verdade, o outro termo que eu queria trazer e eu tinha me esquecido aqui. Mas essa questão da interdisciplinariedade que a gente tem visto cada vez mais que esse movimento de você olhar para os processos, entender como é que tudo vem acontecendo, você tem inclusive melhorado os processos de comunicação interna, né? E aí, de novo, isso vai voltar para questão de eficiência, né? Porque, por exemplo, nós estávamos aqui, em um dos casos que nós estávamos avaliando, a princípio era uma automação e implementação voltada para comercial e marketing. Nisso nós identificamos que tinha também potencial para a gente envolver o pessoal de CS, tinha também potencial para a gente envolver administrativo e financeiro, né? Então, tem uma série de processos, você vê que por um pequeno movimento, nós envolvemos de forma interdisciplinar várias áreas, e aí, assim, é um pontinho que eu vou resolver ali em vendas, depois tem mais um ponto ali em marketing, outro em CS, quando você vai ver o conjunto da obra, cara, a gente eliminou horas de trabalho que eram trabalhos operacionais, e eu não estou nem falando que isso vai refletir em tirar a pessoa, muito pelo contrário, como você até narrou no teu processo aí de corretores. Mas nós conseguimos melhorar a produtividade dessas pessoas, né? Então, a equipe que você tem hoje, se ela produz X, com essa questão da eficiência, ela vai produzir 2, 3x, né? E aí eu faço uma pergunta para o nosso interlocutor aqui. Se a tua equipe hoje, a tua equipe atual, passasse a partir de amanhã, produzir 2x, qual seria o teu faturamento daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, né? Para onde vai o teu negócio? Entende? Então, eu acho que essa, na verdade, é a nossa análise, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de IA, de automação, às vezes, por desconhecimento, a pessoa só vai olhar e falar, puxa, isso daí é custo. De fato, há um custo envolvido, né? Nós não somos filantropos aqui, né? Mas o ponto se a gente leva a tua equipe a produzir 2, 3 vezes mais, qual é o teu resultado, né? Então, acho que, e com certeza o resultado é superior, grandiosamente superior ao investimento, né, que é feito nesse processo, que é um processo contínuo, mas que você vai iniciar ali e fazer com que ele, né, dê esse start já te apoiando na geração de resultados, né? Muito bem. Então, acho que, Daniel, se alguém não sabe por onde começar, a gente sabe, né? Comece com a gente aqui pela Ex-Machina. Com certeza. Nosso processo vai, junto da sua liderança, em cada área da sua empresa, entender os pontos de otimização, e a gente já tem produto de prateleira pronto e tem produto para ser desenvolvido para a sua operação com exclusividade
a preços que não cabem no gibi, não é assim que no século XIX as pessoas falavam, Daniel? Exatamente. Então, Exatamente. o resumo é que fica o nosso convite para você conversar com o Hermes. Tem um link aqui embaixo também que te coloca em contato com a nossa equipe. Nosso enorme agradecimento pela sua audiência e a você que nos acompanhou até aqui. Nos ajude também a divulgar este conteúdo com quem mais possa se interessar por esse assunto. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.